E aí, pessoal, beleza? Nesta videoaula nós vamos falar sobre Madeira. configuração de madeira. Ele é um assunto bastante delicado, bastante complexo. É muito importante a gente ter em mente que é preciso diferenciar não só a madeira do chão, mas a madeira do armário, enfim, todo tipo de madeira da cena. Então é muito importante a gente sempre ter atenção na hora de configurar essas diferenças. Como de sempre, tome nota de cada detalhe que eu disser, cada configuração que a gente conversar. Você tá falando sozinho, cara. Ok, eu sei que eu tô falando sozinho, mas eu tô fingindo que é um diálogo, entendeu? Me ajudar? Enfim, tudo que eu disser aqui é preciso tomar nota e qualquer dúvida vocês vão acessar este link. Claro, antes de fazer sua pergunta, vê lá se alguém já não teve a mesma dúvida que você e que nós já respondemos. E como de costume, bora pra aula? Então já bora pro conteúdo. Eu tenho a minha cena aqui aberta do Kirk, a cena que a gente veio trabalhando até então. Vou apertar a letra V no teclado, só para a gente poder visualizar melhor aqui os materiais. E só para dar satisfação para vocês, eu coloquei o vidro J4 aqui na sala, para ambas aberturas aqui, para ambos vidros aqui, do maior para os menores, e coloquei o Global de costume. Mais nada. Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre madeira, a gente precisa ter em consciência dos diferentes tipos de madeira. O chão, seja ele um piso que imite a madeira, quando um tipo de madeira rústico, como é o daqui, que vocês podem ver várias linhas, né? A gente pode ver várias linhas aqui da madeira natural, ele tende a ser menos reflexivo, enquanto aquela madeira escura ou de cor única, cujos vincos aqui, essas linhas aparecem menos, eles tendem a ser mais reflexivos. Então, um chão de taco, daquele taquinho assim de 20 por 15 ou 10, eu estou chutando aquele pequeno, ele costuma ter um pouquinho mais de reflexo, ou seja, costuma espelhar mais a imagem, a cena, do que esse tipo aqui. Só que algumas coisas a gente precisa adotar como parâmetro. Por exemplo, eu posso de fato querer colocar um chão, esse tipo de piso, pouco reflexivo, como seria na realidade, de repente um pouquinho mais rústico, com menos brilho. Acontece que quando a gente olhar para essa cena já finalizada, ela não vai ficar tão rica, ela não vai parecer tão realista, apesar de seus valores corresponderem aos reais. Pô, Heitor, então o que que a gente tem que fazer? Bem, é sempre necessário muito cuidado, ser muito criterioso e bom senso acima de tudo, porque eu gosto de dramatizar o comportamento dos materiais. Então, sempre que eu vou trabalhar um piso de madeira como esse, eu vou procurar deixar ele um pouquinho mais reflexivo, ele com um pouquinho mais de brilho, para se mostrar que essa cena ela tende aí à realidade, apesar do valor ser um pouquinho excessivo. Por que isso? Bem, aí eu vou puxar a teoria dos impressionistas, de todos aqueles artistas do início do século passado, porque eles falavam que a realidade ela não é absorvida pelo nosso olhar como a gente tende a criá-la. Por exemplo, quando a gente olha para um lugar, se eu estou olhando para a TV, não necessariamente eu vou observar todos os detalhes à minha volta. Entende o que eu estou falando? Se eu estou olhando para o que está lá fora, eu não vou olhar para a quantidade de reflexo que está aqui. A nossa mente não consegue absorver isso. Então, na medida em que a gente cria uma perfeição lá fora, uma perfeição aqui dentro, a gente está já sendo artificial. E já que é para ser artificial, assim, segundo os impressionistas, bora aí fazer artificialidade aí bastante dramática, que é o meu método de trabalho. Então, para a gente já, eu vou começar pelo chão,
e depois a gente sobe aqui para os móveis de madeira. Então, cliquei aqui no piso, você vê que ele ficou todo amarelinho, nós temos aquelas duas opções, procurar aqui na lista, cuja estrelinha já indica qual é o material que estamos trabalhando, ou o que eu gosto mais de apertar M do teclado. Vai aparecer essa tela aqui que a gente já discutiu um pouquinho sobre editor de materiais. Só vamos olhar aqui para a cena porque eu preciso já combinar algumas coisas com vocês. Vamos ter bem claro que o piso ele vai ser reflexivo, ele vai ter brilho, só que menos que esse móvel, que por consequência vai ser menos que esse móvel, e esse daqui eu não vou trabalhar brilho e reflexo, essa cadeira aqui, vou deixar ela bem natural, natural não, vou deixar ela bem aí rústica, bem do jeito que tá. Fica claro o critério de vocês. Então, na medida em que a gente vai trabalhar com esse parâmetro de comparações entre esses móveis, a gente já tem a afirmativa de que eles vão ser diferentes em si na configuração. O mesmo tanto de brilho para o chão não será aplicado para os demais tipos de madeira dos outros móveis. Então, o que é esse specular? Então, qual é a quantidade de specular que eu indico para esta cena? Eu vou trabalhar com cerca de 18, entre 18 e 20%. Então, aqui, se preto é nada, branco é muito specular, muito brilho, né? Então, aqui a gente vai no olhômetro mesmo, e depois aqui, ó, vou colocar aceitar e vou ver aqui, 15%. Vou aumentar um pouquinho só. 18%. Gostei. Vejam que já começa a surgir um valor aqui. O shininess. Nesse momento, o brilho, ele, apesar desse ângulo não estar mostrando muito bem, aqui, acho que aqui dá para ver melhor, ele está bastante preciso. Para o chão, eu gosto que ele seja um pouquinho mais, para o piso de madeira, eu gosto que ele seja um pouquinho menos preciso, aqui ó. Vejam que ele já perdeu aquela precisão que estava antes, de 30, que é o que eu gosto de trabalhar. Reflection. No Reflection, eu não vou naturalmente trabalhar um valor muito alto. Eu acho que, assim, na casa dos 20, 22%, a gente já consegue um valor aí moderado. Vou aumentar um pouquinho mais. Cliquei 2 vezes, né? Aceitar. 29 demais. 22, show de bola. Eu acho que já tá bacana. Mas, naturalmente, nesse ponto vai surgir aí uma questão. Se esse piso aqui for aquele piso que imita a madeira, que não tem quase vinco, que ele não vai seguir essas linhazinhas aqui que correspondem à parte interna da madeira, da árvore, vamos deixar desse jeito. Só que eu vou querer aqui usar para a nossa ilustração como se fosse madeira de verdade. Então eu vou aqui no Bump Map, aplicar textura. Vim aqui no Bitmap, vou procurar este piso aqui, que corresponde a esse, ok? Vejam que já surgiu um certo volume. Eu gosto quando fica assim. Eu acho que 1000 tá show de bola, não vou aumentar a textura dele, mas caso você queira trabalhar aí uma cena cuja madeira vai ser super vincada, tal, vejam que já 9 ele já fica muito vincado. Mas aqui eu sei que 1 já é o suficiente para essa cena interna. Apply sempre, sempre, sempre. Vamos aí já dar o nosso primeiro render para ver como que ficou. Opa. Lembra Photomap baixo, né? O Quick, que é mais rápido. Vamos colocar os 4 motores e ver o que acontece. Já está pronto. Vamos clicar aqui na imagem. A cena está um pouquinho escura porque nós não configuramos as luzes corretamente. O piso está bastante texturizado e essa é a quantidade de reflexo do vidro, de brilho que eu gosto. Vamos só corrigir aqui. No Gamma Correction, a gente aplica 2 aqui. Depois nós vamos para cá.
Só dei aí uma mexida aqui no comportamento, só para a gente poder ver. Eu gosto desse piso. Ah, Heitor, mas às vezes não está muito forçado. Gente, quando a gente configurar a luz corretamente, não só essa madeira vai chamar atenção para si, mas a textura do tapete, o modo como essa madeira vai se comportar. Então, isoladamente, este piso está artificial. Mas se a gente pensar nele dentro de um contexto no qual cada material aqui vai ter seu destaque, ele tá legal, ele tá show de bola. Então vamos aqui para a próxima madeira. Essa madeira aqui. Existe uma diferença muito grande em madeiras que a gente encontra em lojas caras, em lojas de grife, madeira de luxo, vou colocar assim entre aspas, e móveis que a gente encontra em lojas aí que são mais comuns, de preço acessível. Nesta segunda, a madeira tende a parecer um pouquinho mais brilhante, um pouquinho mais artificial, reflexiva. Ela é mais fina. Aqui eu vou dar uma imitada nessa madeira, que é para a gente poder aí ter uma diferença de poder ter uma madeira que se comporte de uma maneira interessante dentro da cena. Uma vez que essa madeira vai do teto ao chão, ela ser um pouquinho reflexiva, um pouquinho brilhante nesta cena, vai ficar mais interessante da gente ver. Cliquei aqui na peça M do teclado. Notem que mais de um objeto foi selecionado. Essa madeira, este aparador aqui também foi selecionado porque é o mesmo material. Até o espelho lá do corredor também foi. Mas isso não é problema para a gente hoje. Então, para a gente poder trabalhar essa madeira, a gente tem que pensar nesses valores aqui. Então, para Specular, eu vou deixar ele um pouquinho mais alto, aqui por volta dos 32. Vamos ver aqui. 28 dá para aumentar. 38 tá demais. 35, beleza. Vamos embora. De reflexo, a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado pelo tamanho dessa madeira. Se a gente colocar muito reflection, nesse caso, ele vai parecer um espelho. Então, eu acho que assim, 17 já dá conta já. 14. Aumentar só um pouquinho. 18, tá ótimo. 18 a gente já consegue trabalhar. Nesse caso, não vou alterar essa rodinha de brilho. Eu quero que ele pareça um verniz, uma coisa assim muito bem lustrada. Textura, vamos aplicar só um pouquinho. Veja que a textura ela já modifica o brilho e até o reflexo aqui no cantinho. Mas aqui ela tem que ser um pouquinho menos, porque a gente está falando de um painel que vai ficar... É um painel muito grande ali no nosso ambiente. Então, acho que tá show de bola. Dá pra gente dar o apply aqui. Vamos renderizar essa cena para ver como ficou essa madeira aqui junto com o aparador. Pronta a nossa cena, vamos ver como ficou. Poxa, tá bacana, ó, você vê o reflexo aqui mais próximo. A gente vê um pouquinho aqui da cortina. Na hora que nós aplicarmos as correções nessa iluminação, vocês vão ver que fantástico, que brilhante vai ser o comportamento desse material aqui. Aqui tá legal, apesar da proximidade, ele quebra um pouco dessa atratividade do material, mas quando, novamente, a gente aplicar as correções de luz, isso aqui vai ganhar muito destaque. Vou fechar essa cena aqui. Eu vim para essa cena que é para a gente poder trabalhar esta madeirinha aqui. Essa madeirinha aqui, ela tem um destaque bastante, um comportamento bastante interessante, porque ele é reflexivo aqui. Pelo menos a intenção do design do móvel, que ele seja bastante reflexivo. Então, vou clicar em M do teclado, selecionei o material, M do teclado. Vejam que ele está sem material, por isso que ele está preto. Mas não tem problema, a gente pode colocar preto como material para ele, desde que seja um pouquinho mais. Porque caso contrário, se a gente deixa no zero, no preto absoluto, ele entende que ali não tem cor, o Kirk. Então, para a gente trabalhar um pouquinho do specular e do reflexo, não podem ser valores muito altos. O porquê disso vocês vão entender na próxima aula. Mas neste momento, specular, que é este brilho, que é esse verniz, a gente vai deixar em 11.
Eu acho que 11 já é o suficiente. Vamos ver aqui. Deixei no 14. Ok, dá para trabalhar, consigo sobreviver com isso. Mas eu não quero que essa bordinha seja muito definida. Eu vou deixar aqui em 10 no Shine. Vou deixar aqui no 10 que ó, vejam como ele acaba, parece cera, não é verniz. A gente tem o verniz como uma referência de acabamento bastante preciso, de um brilho com traço bem preciso. Vamos adotar isso como uma cera. Esse reflection, eu acho que é 18% aí, acho que a gente consegue trabalhar. Enquanto eu vou confirmando aqui os valores, a gente pode ir conversando a respeito de como descobrir se tá certo specular, reflection. Gente, quando não se tem a experiência, se não se tem o domínio dessas ferramentas, eu vou dar o render aqui. A gente precisa ir experimentando, só um erro meu aqui. A gente precisa ir experimentando para descobrir que valor que eu quero, como é que ele vai se comportar. É tempo de experiência. Não pensam que só que esta aula vocês vão terminar e pronto, já estou formado. Vocês precisam traçar a experiência com a renderização, experimentar a cena. Vou deixar aqui no Current View. Para poder saber, para poder adquirir conhecimento. Eu vou deixar renderizando aqui a cena e vamos ver aí. Está bastante reflexivo. Bacana. A gente está imaginando que aqui seja, de fato, um acabamento aí da madeira que seja um pouquinho mais reflexivo. Olha como desse ângulo já não está refletindo tanto essa madeira. Vamos só mudar de câmera aqui. Então, para encerrar essa videoaula aqui, eu quero só reforçar alguns pontos que a gente trabalhou. Em cenas internas, é quase que natural que a gente vai adotar madeiras um pouco distantes daquela referência de madeira rústica. Então, nós sempre vamos trabalhar um bumping mapping baixo, para ele não criar muitos vincos, não ficar aquela madeira porosa que machuque as pessoas. Tratando-se de madeira, se ela receber um acabamento encerado, envernizado, naturalmente vai ter um reflection baixo, não alto. No caso do specular, pode até ser que ele seja um pouquinho mais alto, mas quando a gente vai definir aqui a bordinha do brilho, ela é sempre pouca precisa. Então, quanto menos preciso, mais próximo do zero. Porque se a gente aumentar o valor aqui, deixar 180 e tal, essa madeira vai parecer plástico, a menos que seja essa a intenção. Aí vocês podem trabalhar desta forma. E... Ué, o que é isso? O que tá acontecendo? Quem é você? Sai daqui! Isto é a hora da Observação. A primeira observação que eu quero adotar é para a gente poder falar sobre o specular, que é aquele brilho que talvez alguns de vocês ainda não tenham entendido. O brilho ele pode ser preciso ou ter uma certa imprecisão no tipo de brilho. O primeiro exemplo que eu vou usar aqui para vocês é esta TV que é um pouquinho antiga já. Se vocês observarem aqui, eu acredito que vocês já estejam conseguindo ver daí, ele tem um pouco de brilho quando a luz bate nele. Mas não é tão preciso como em nossos aparelhos de celular. Tá, Heitor, mas isso não é reflexo? Sim, os dois caminham juntos. Agora você pode ter ficado ainda mais confuso, pensando que, ué, mas isso não é reflexo? Talvez a gente tenha chegado num ponto bastante complicado em diferenciar o reflexo de brilho. Mas o que a gente precisa ter bem claro na nossa mente é que no Kirk essas duas coisas funcionam separadas para que cada uma seja explorada em seu máximo potencial. O exemplo que eu vou usar nesta videoaula é o celular com a televisão. Se a gente pensar que este vidro ele é reflexivo, ele além de refletir a imagem, reflete o brilho. E na televisão, ele não pode ser não necessariamente reflexivo, mas ele vai ter um brilho. Então, quando se aproximar uma luz da tela da televisão, ele pode reagir, né,
refletindo esse brilho, mas ele não vai refletir precisamente a imagem. Acho que agora a gente vai ter um pouquinho mais claro. O que a gente precisa é sempre aprender a observar os materiais. Neste caso, a tela da televisão é bem diferente da tela do celular. E aí a gente vai sempre calibrar reflexo e brilho para se aproximar mais de ambos e qual for o material que você esteja criando. Se isso ainda ficou muito confuso, não tema. A nossa videoaula está encerrando com este momento de observação e, claro, eu tenho o primeiro exercício fora do computador. Vá para a sua sala e tente observar como os objetos da sua casa se comportam em termos, será que esse brilha muito? Será que esse reflete muito a imagem? E tente criá-los dentro do Kirk. Caso você ainda se sinta inseguro ou insegura, não tema. Na próxima aula a gente vai falar sobre tecido, mármore e espelho e a gente vai começar a fazer mais exercícios com essa temática. Então, na prática, você já vai desenvolvendo aí suas próprias conclusões. Então, aquele recadinho, agora sou eu que falo com vocês de novo. Depois desse susto que foi, né, essa aula, essa minha intromissão no meio da aula, chegou o final. E claro, eu tenho que pedir para você deixar o seu like aqui embaixo do vídeo e compartilhe com seus amigos esta videoaula. Siga a página da Roberta Vendramini para ficar por dentro de todas as videoaulas e também das aulas dos outros cursos. Bora para a próxima aula?